pessoal, eu me chamo Andriele, eu curso BCC e faço parte do PET de Computação. E a ideia desse e dos próximos vídeos é analisar os gabaritos da segunda fase da UBI na modalidade de programação nível sênior. Nesse vídeo, estaremos resolvendo o problema do cubo preto com base na solução H. Então, vamos lá. A Ana, ela comprou um cubo de madeira de lado N centímetros e o pintou todo de preto. Depois disso, ela cortou o cubo em N elevado a 3 cubinhos de lado 1 centímetro. Após o corte, alguns cubinhos terão nenhuma face pintada de preto, alguns terão exatamente uma face pintada, alguns terão exatamente 2 faces pintadas e outros terão exatamente 3 faces pintadas. Aqui tem um desenho ilustrando como seria o cubo com N igual a 4. Então, a proposta da questão é que, com base em um N informado pelo usuário, a gente consiga quantificar quantos cubinhos terão nenhuma, uma, 2 e 3 faces pintadas de preto, certo? Então, por esse motivo, a nossa saída precisa ter 4 partes, cada uma para a quantidade de cubinhos e suas respectivas faces. Nessa primeira solução, o que a gente pode fazer é analisar cubinho por cubinho, né? Então percorrer todo o cubo externo e quantificar aqui as bordas que cada um possui. Essas bordas, de certa forma, estão relacionadas à quantidade de faces de cada cubinho. Então, o primeiro passo é a gente pegar a variável que vai armazenar o tamanho do cubo externo. Então, a gente pode fazer um input aqui, certo? E como a nossa resposta ela tem 4 partes, a gente pode colocar cada uma dessas partes em uma lista. Então, a gente vai fazer um resp igual a abre colchetes, fecha colchetes e colocar 4 zeros aqui dentro, certo? Como o cubo ele é uma estrutura tridimensional, então para percorrer cada um dos cubinhos aqui, a gente vai precisar trabalhar com estruturas de repetição, no caso 3 estruturas. Estaremos utilizando aqui o for. Então, a gente pode fazer um for i em range n, que pode ser, por exemplo, o eixo x. A gente pode fazer um for j em range n para ser o eixo y e um for k em range n para ser o eixo z, certo? Então, aqui dentro do terceiro loop, a gente vai criar uma variável chamada bordas e vai inicializá-la com 0. Dentro desse terceiro laço de repetição também, a gente vai escrever algumas condições. Essas condições serão necessárias para identificar em que posição, né, cada um dos cubinhos está dentro do cubo externo. Então, a gente pode começar dessa forma. If i igual a 0, ou o i foi igual a n menos 1, então somamos 1 a bordas. O que significa? Significa, por exemplo, que a gente está analisando um cubinho, um determinado cubinho, e a posição desse cubinho em relação ao eixo x. Então, ele pode estar em alguma das extremidades, ele pode ser igual a 0, ou n-1, que vai indicar a última posição, né, que ele pode conter aqui, certo? Mas como a gente está trabalhando com uma estrutura tridimensional, a gente precisa considerar o i, o j e o k. Então, a gente vai repetir essa condição para o j. Então, vai ser i if j igual a 0 ou j igual a n menos 1. Então, também somaremos bordas 1 a bordas. E, por fim, a gente vai fazer aqui um if k igual a 0 ou k igual a n menos 1. Então, somamos 1 a bordas. Com isso, por exemplo, se a gente está considerando esse cubinho aqui, que ele tem 3 faces, a gente está observando aqui que ele tem 3 faces. Se considerarmos, por exemplo, que o i e o j e o k dele valem todos 0, né? Então, as 3 condições aqui foram cumpridas. Então, somaremos 1 mais 1 mais 1, o que dá 3, o que corresponde à quantidade de bordas e também à quantidade de faces desse cubinho. Aqui, depois de todas as condições, iremos escrever resp, abre colchetes, bordas,
e fecha colchetes, mais igual a 1. O que isso vai estar fazendo? O bordas, ele vai de 0 até 3, o que corresponde aos índices da nossa lista, certo? Então, se por exemplo, a gente está dentro do cubo aqui e considerando um cubinho esse daqui, a gente está nesse cubinho aqui. E daí, a gente descobriu que ele tem três bordas, né? 3 faces. Se ele tem 3 faces, então a gente encontrou um cubinho com 3 faces. A gente pode vir aqui na posição 3 da nossa lista e somar 1, porque a gente acabou de encontrar mais um. Se fosse uma borda, então seria somado aqui. Se fosse, por exemplo, um cubinho que está dentro do cubo externo, ele não tem nenhuma borda, então a quantidade de bordas dele vai ser 0 e vai ser quantificado aqui nesse primeiro índice, certo? Então, depois de percorrer todos os cubinhos, ele vai sair desses 3 loops e a gente vai criar mais um só para apresentar as respostas, certo? Então, a gente pode fazer um for x em resp, que é para cada uma das respostas da nossa lista, e a gente vai printar aqui print x para apresentar todas elas. Então, aqui no finalzinho, se a gente ver, tem 2 exemplos para a gente testar. Então, vamos lá. Aqui o primeiro exemplo, ele está considerando um cubo com n igual a 4, então vamos escrever aqui 4. Aqui ele mostra. Então, ele tem 8 cubinhos com 0 faces pintadas, 24 cubinhos com uma face pintada, 24 cubinhos com 2 faces pintadas e 8 cubinhos com 3 faces pintadas. Então, vamos testar aqui para o segundo exemplo. Nesse caso, para as 3 primeiras opções, de 0, 1 e 2, ele não tem nenhuma face pintada, mas para considerando os cubinhos com 3 faces pintadas, ele possui 8. Então, tá certinho aqui. E é isso para essa primeira solução. E a segunda solução I, a gente vai estar fazendo em outro vídeo.